te explicar um pouquinho, tá? Como que funciona esse método, que é um método já um pouco diferenciado de trabalho, tá certo? Então a gente vai precisar que você traga hoje, né, um tema e a sua finalidade em relação a essa sessão, o que você gostaria que a gente te ajudasse. E nós vamos estar sempre observando o seu corpo, as suas reações, o seu olhar, né? Porque o Brain Spotting, ele está procurando um olhar para o cérebro. Então nós vamos estar olhando o tempo inteiro, né? Principalmente eu, assim, enquanto terapeuta, para o seu cérebro. Você quer um cérebro do tamanho real, tá? E é para ele que a gente vai querer olhar e para todo o seu sistema nervoso. Por quê? Porque geralmente quando a pessoa busca um tipo de ajuda é porque ela não conseguiu realizar aquilo que geralmente o próprio cérebro dela consegue. Em algumas situações ela consegue resolver. Agora outras situações, provavelmente por ter sido muito intensas, vividas quando você era muito jovem, ou de uma forma muito repetitiva e que teve alterações emocionais muito grandes, alteram a química do seu cérebro, então ele passa a funcionar de uma forma diferenciada, tá? E aí, muitas das vezes, ele não consegue mais, diante daquela temática, daquele problema que foi bloqueado, fazer de novo a autorregulação em relação a essa situação. E aí, algum problema acontece, algum sintoma surge, alguma dificuldade, certo? Então, o Brain Spotting, o que ele está olhando, né? O Brain Spotting, ele está olhando para esse cérebro mais profundo. Então, o cérebro, ele teve uma evolução no seu desenvolvimento, onde a gente tem a herança dos répteis, né? O cérebro reptiliano, o cérebro mamífero, tá? E o cérebro mais racional, mais cognitivo. Que essa parte mais racional cognitiva é a parte onde tem uma linguagem, um pensamento, certo? E a parte mais subcortical, que é o córtex, né, o neocórtex, e a parte mais abaixo a gente chama de subcortical, que é uma parte abaixo dessa racional. Então essa partezinha aqui, ela é mais responsável pela fisiologia do corpo. Então ela é responsável pela respiração, pela comunicação com o coração, né, o batimento cardíaco. Então, essa é a parte onde você consegue do sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo, que é coordenado por essa parte aqui, ele vai fazer uma comunicação do cérebro com o seu coração, principalmente. E vai estar atuando em dois ramos. Um ramo é de ativação. Vamos lá. Onde está o problema? Eu quero resolver. Estou ligadão, entendeu? E aí isso aciona várias partes do seu cérebro para poder te ajudar a desvendar onde está o perigo, onde está o problema, né? E ficar bem ligado para saber como reagir. Se você vai precisar lutar, fugir diante da situação que veio. Seja interna, do seu pensamento, ou seja, uma situação real externa, tá? Então, esse ramo do sistema nervoso é o que a gente chama de sistema nervoso autônomo simpático, tá? Então, é que ele está atento, vamos lá, onde é que é, certo? E um outro ramo que também é acionado junto com ele, de forma coerente, é o sistema nervoso autônomo parasimpático, que fala assim, chega, já passou. Parou o problema, relaxa, pode descansar, tranquiliza, que o perigo passou. Aí os órgãos todos voltam a um estado de maior equilíbrio, maior tranquilidade, buscando sempre uma coerência. Então ativa, desativa. O tempo todo o nosso sistema nervoso está assim, certo? O sistema nervoso saudável. Mas quando a gente tem um sofrimento, quando a gente tem uma dor, quando a gente tem algo que é intenso, que a gente chama de um trauma, né? Essa dinâmica ela muda e ela não consegue mais agir de forma tão coerente e natural, que nos traz uma tranquilidade no corpo, né? Essa coerência. O que acontece quando a gente vive um trauma, vive uma situação difícil? Toda essa química é alterada e muitas vezes a gente fica ou muito
no simpático, muito ativado, e tem que resolver, e tá lutando, e tá fugindo, e tá sempre achando que tem um perigo, tem uma coisa ruim acontecendo, porque aquele trauma ele fica perdido no tempo e espaço dentro do seu cérebro. Então outras situações vão disparando aquela mesma reação que você teve no momento de muita dor, né? E isso pode gerando alguns sintomas. Ou então tende a ficar muito embaixo, e aí a pessoa fica muito acionada no parasimpático, sem reação, mais parada, mais congelada, que a gente fala, mais num processo depressivo, uma tristeza, sem conseguir reagir a alguns estímulos que aparecem, entendeu? Então tem um perigo ali, o leão tá lá na frente e eu, é um leão, tá, e não consigo correr, não tenho atitude, né? Porque meu cérebro desregulou, certo? E eu não consigo voltar essa coerência. O leão tá aqui, tem que fugir. Agora já consegui fugir, o leão foi embora, então relaxei, entendeu? Então quando a gente consegue essa coerência, é quando a gente está bem. Quando a gente tem um trauma, isso desregula e o cérebro não consegue funcionar direitinho. Então essa relação entre o coração e o cérebro, né, a coerência que tem do funcionamento entre um e outro, entre as emoções e a razão, e ela fica totalmente desregulada. Então, esse funcionamento do córtex, ele muitas vezes é bloqueado quando a pessoa está em muito sofrimento. E aí a pessoa não pensa direito, ela vai reagir. Entendeu? Então é quando a gente é impulsivo, é quando a gente faz uma coisa que a gente, nossa, eu não queria ter feito isso. Por que eu fiz isso? Então a gente vai sendo instigado e quase que levado a agir conforme essa parte mais profunda do cérebro. Por quê? Porque ela tá voltada para a sua sobrevivência. Tá? Essa parte é muito forte. A energia dela tudo que ela faz é voltado para te proteger, para a sua sobrevivência. Então, mesmo quando se gera um sintoma desses, muito ativado ou pouca ativação, é sempre uma tentativa ainda de sobrevivência, tá? Que gera outras consequências, mas sempre para te ajudar. Seu cérebro sempre está tentando te ajudar a entrar nesse equilíbrio. E o que a gente vai fazer com o Brainspore? Tentar uma comunicação com essa partezinha mais profunda, onde geralmente fica o bloqueio do trauma, que a gente não consegue acessar com a nossa consciência, com a explicação, com o entendimento, certo? Então a gente vai estar aqui, então, utilizando essa ponteira, tá? Esse aqui é o suporte que eu uso, então a gente vai estar usando essa ponteirinha para estar observando e procurando e comunicando com esse cérebro mais profundo, através do seu olhar, da sua posição ocular. E eu vou estar te ajudando, tá? Talvez a gente precise, que é um outro instrumento de óculos, tá? Por quê? Porque pode ser que a gente use um olho só, ou outro. Por isso que a gente tem esses óculos aqui. Tem os lencinhos, que estão aqui para dar esse suporte, tá? Se você quiser buscar, e quando você quiser buscar mais profundamente, você pode... Tem esse livro, que é do Brainspore, do David, que é o criador da técnica, que ele escreveu de forma muito tranquila, muito fácil de entender, tá? O Brainspore, que depois você pode estar adquirindo, tem também online. E eu gostaria que você utilizasse o som bilateral, tá? Colocasse aqui este som, que é uma música instrumental bilateralizada, tá? Onde você vai estar ouvindo baixinho o som, que vai estar indo para um lado, para o outro, né? De forma que não atrapalhe você a me ouvir,